estar aqui com você e que bom que você escolheu a melhor parte. A Bíblia fala sobre duas partes e ela fala sobre uma que jamais poderá ser tirada. Fala para quem está do seu lado, você escolheu a boa parte e essa parte ninguém tira, amém? Você escolheu a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode fazer um exercício aqui comigo, por favor? Dá uma olhada aí para quem está atrás de você. Às vezes quem está do lado você já cumprimentou, mas quem está atrás, dá um bom para essa pessoa, bem laranjeirense, fala, bom, irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Olha para quem está atrás, porque essa pessoa fica vendo só a sua nuca. É bom que você mostre o seu rosto bonito para ela, ou então, nem tão bonito assim, mas dá uma assombrada no irmão, fala, estou aqui, estamos juntos, somos família Zoe. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Eu quero insistir, seu José já falou tão bem aqui, mas eu quero insistir com você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, nos visitando. Quero insistir em dizer que você é tão precioso para nós. Que bom que você está aqui. Especialmente hoje, nós nos organizamos, porque nós vamos receber irmãos que foram batizados, depois nós vamos receber nossas crianças, teremos ainda um batismo aqui, bem especial, e hoje nós preparamos esse culto assim, pensando naquilo que Deus preparou para você, para o seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem algo para a sua vida, viu? E você que está nos visitando, fique à vontade. Nós queremos que você fique à vontade nessa casa, que é a casa do seu pai, mas que você também fique à vontade para ser família junto com a gente, que é o que a gente espera, tá bom? Deus abençoe seu coração. Bom, eu quero repartir com você uma palavra de Deus para as nossas vidas aqui nessa noite. Algo muito simples, que Deus tem falado ao meu coração. Hoje eu tenho apenas uma mensagem, é um princípio, um valor do reino, e eu quero repartir com você nessa hora. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos ler Mateus capítulo 5, e depois nós leremos também 2 de Reis, no capítulo 4. Você que nos acompanha de casa, Deus abençoe sua vida. Você que ouve essa mensagem depois também, né? Algumas pessoas durante a semana acompanham essa mensagem. Deus abençoe você enquanto você recebe de Deus a palavra dele também. Hoje é um dia especial. Nós tivemos um batismo aqui há 2 semanas. Recebemos tantos irmãos, foi bonito demais, não foi? Um culto ao Senhor, tantos irmãos sendo recebidos pelo batismo. E hoje, esses irmãos virão aqui à frente também para serem recebidos agora, né? De uma maneira mais formal, vamos entregar os certificados, daqui a pouco nós vamos fazer isso. Antes, essa palavra, irmãos, ela tem assim queimado no meu coração. E eu sei que Jesus preparou esse encontro para mim e para você aqui hoje, com essa mensagem. Mateus 5. Eu quero que você entenda que esse capítulo 5, 6, o 7, nós temos aqui o que a Bíblia vai chamar, o que os teólogos vão chamar do Sermão da Montanha. Nós chamamos isso de a constituição do reino de Deus. É algo tão precioso dentro do Evangelho. Aqui está o cerne, aqui nós temos as verdades incontestáveis e Jesus aqui está trazendo verdades preciosas sobre o reino de Deus. No capítulo 5, 6 e 7, nós temos a mensagem que é o cerne do Evangelho. E é interessante que agora Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças, no capítulo 5. Bem-aventurado. Essa é uma palavra especial da Bíblia. Bem-aventurado é mais do que uma felicidade qualquer. É alguém que encontrou a plenitude, que está pleno no Senhor, que o encontrou. E agora, no meio dessas bem-aventuranças, uma delas é a que eu quero ler com os irmãos, que está no versículo 4. Diz assim: bem-aventurado são os que choram, porque eles serão consolados. Olha só, Jesus é quem está dizendo, bem-aventurados são os que choram, porque eles vão receber o consolo. Amém? Agora, 2 de Reis, no capítulo 4, é uma história especial, você conhece a história. Eu vou ler alguns versículos e vou te contar a história. E depois nós vamos falar dela aqui durante a mensagem. Mas eu quero sugerir
que você separe um tempo para, na sua casa, ler todo o capítulo 4 de 2 de Reis, que é um texto muito, muito profundo. Então a Bíblia fala para nós sobre uma mulher que vivia na cidade de Sunem. Olha só, verso 8. Ocorreu um dia que Eliseu passou até Sunem. Sunem é uma cidade lá de Israel, onde estava uma mulher influente. Essa mulher é uma mulher rica, uma mulher que tem influência na sociedade. E essa mulher constrangeu a Eliseu a ficar e comer pão. E assim foi que toda vez que ele passava por ali, ele para ali se desviava e entrava na casa dessa mulher e ficava lá para comer pão. Algo importante, irmãos, na leitura desse texto é que, no Antigo Testamento, o profeta representa o próprio Deus. Esse homem, Eliseu, quando ele vem para a casa de alguém, é importante que você entenda que é o próprio Deus, é a própria presença de Deus entrando naquela casa. Essa é a simbologia, a tipologia bíblica. Então Eliseu agora está indo direto para a casa dessa mulher. E ela então disse para o seu marido, ela falou: eis que agora eu percebo que esse homem é um homem santo de Deus, o qual passa sempre por nós. Vamos fazer um quarto para ele? Vamos fazer ali um quartinho e coloquemos ali naquele quarto uma cama, uma mesa, um banco, um candelabro. E vai acontecer que quando ele vier até nós, ele vai ter um lugar para se retirar e para permanecer. Então, entenda o contexto. Agora, Eliseu se torna amigo daquela família, ele vem e permanece naquela casa. Eliseu, então, ele fica tão constrangido, porque ele vê que aquela casa o recebe tão bem, fizeram um quartinho, o quartinho do profeta, a gente costuma dizer, para ele. E ele fica tão constrangido com aquilo que ele fala assim: o que eu posso fazer por você? Ele chama a mulher: o que eu posso fazer por você? E ela fala: não, está tudo bem. Ele fala: não, me diz, eu quero fazer algo. E ela fala que não precisa nada. Mas o moço de Eliseu fala: ela não tem filho. Essa mulher, ela quer ter filho. Ela se acostumou com a ideia de não ter mais esse sonho. E Eliseu fala: daqui 1 ano você vai estar com o bebê no colo. E ela fala: não brinca comigo não. Ela fala, usa essas palavras: não minta para a sua serva, porque eu já sou velho, meu marido é velho. E ele diz: daqui 1 ano você vai estar com o seu bebezinho no colo. E a Bíblia diz que aconteceu que 1 ano depois ela estava com o menino no colo. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia também diz que um dia o pai do menino pegou ele e levou ele para a roça. E ele ficou lá na roça com o pai e começou a reclamar de dor de cabeça. E o pai fez o que todo bom pai faz. A criança reclamou, vai para sua mãe. É assim mais ou menos que a gente lida. E ele falou: vai lá resolver com a sua mãe. E ele foi. O menino foi, e a Bíblia diz que aquele menino se debruçou no joelho da mãe, reclamou de dor até o meio-dia e morreu. E aí nós temos uma tragédia, uma dor profunda. Essa mãe, ela resolve fazer o que todos nós deveríamos fazer. Ela diz: eu sei a quem recorrer. Ela fala com o marido: prepara um jumento para mim. E ele fala: para quê? Eu estou indo ver o homem de Deus, aquele que me deu a palavra, aquele que disse que nós teríamos uma promessa, eu vou ver ele. E ele fala: mas não é lua nova, não é sábado, por que você vai lá? Ela fala: tudo vai bem, fique tranquilo, tudo está bem. Ela pega o menino morto, leva até o quarto do profeta. Ela não põe o menino numa cova, ela não põe o menino na sua própria cama, ela leva o menino para o quarto e para a cama do profeta, o ambiente da presença de Deus. É para lá que ela leva a sua dor. E ela vai atrás do profeta. E ela chega lá. Geazi vem até ela e fala: o que está acontecendo? E ela fala: está tudo bem. Está tudo bem. Mas quando ela chega no Monte Carmelo, diante de Eliseu, a Bíblia diz que ela agora se derrama. E ela se joga aos pés de Eliseu e o agarra com tanta força, a ponto do moço falar: vou arrancá-la daqui. E Eliseu fala: pode deixar. A alma dela está aflita. Tem algo que machucou essa mulher, eu preciso saber o que é. Deus tem interesse em saber o que nos machuca. E aí então, ele fala com ela, ela diz que o menino morreu, e ele fala: faz o seguinte, vai com o moço, leva o meu cajado. Toma o cajado, toma o moço. Ela fala: nem a pau,
Em outras palavras, se ela fosse laranjeirense, ela ia dizer, não vou, capaz que eu vou mesmo, eu não vou me mover, eu preciso que o Senhor vá comigo. E aí ele diz, então eu vou. E o profeta vai, chega até na casa, o menino está na caminha dele, lá em cima do profeta. Ele se debruça sobre o menino. Quando ele se levanta, não tem milagre. Ele se debruça mais uma vez, até que o menino agora retoma a vida e ele entrega o menino para sua mãe. Amém? Esse é o texto bíblico, essa é a palavra de Deus, e eu sei que ela hoje vai entrar como uma espada no seu coração. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos aqui expostos à sua palavra. E nessa noite nós reconhecemos que o Senhor marcou um encontro comigo e com meus irmãos nesse lugar. O Senhor tinha essa mensagem, essa unção e essa presença santa que está aqui. Nós reconhecemos que é tua e é ela que faz toda a diferença. Nós não viemos aqui para um encontro apenas com nossos irmãos, mas principalmente porque sabemos que o Senhor está vivo, está andando no nosso meio e é capaz de reconhecer as nossas dores e se importar com elas. Ó Deus, eu oro para que as outras vozes cessem e que agora o Teu Espírito Santo penetre no mais profundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu estava voltando agora, estive essa semana em Belo Horizonte, uma conferência, linda conferência, e eu estava voltando agora, e no avião, sentou do meu lado uma mulher, ela estava na ponta, e eu estava na outra ponta, e no meio estava a filhinha dela. Pensa numa menina linda, coisa mais linda, acho que ela tinha 2 aninhos, Esther. Eu, claro, até tirei foto com a Esther, mandei para a Suelen para ver se ela anima, mas a Suelen não está muito animada. E a Esther estava ali. E aí houve um momento que a Esther começou a chorar muito. A Esther está chorando, e aí a mãe fala para mim, falou, pastor, eu já tinha me apresentado, perdão, Esther está aí chorando tanto, deve estar te incomodando. E eu falei com ela, falei, quer ver uma coisa aqui no meu celular? Abri meu celular, mostrei a foto do Lucas, do Davi, mostrei para ela, falei dos meninos para ela, e eu falei, sabe por que o choro de uma criança não me incomoda? Porque eu sou pai. Pai não se incomoda com choro de menino, com choro de criança. Você tem criança em casa, você sabe que choro faz parte dos sons da nossa casa. De vez em quando tem um choro. Caiu, bateu, brigou, se incomodou. E choro não incomoda, pai. Eu falei para ela, choro de criança não me irrita. Choro de criança me move, de compaixão, é diferente. Escute isso. Um pai não se irrita ao ouvir o choro de uma criança. Um bom pai, o que ele sente ao ouvir um choro de uma criança é compaixão. Ele se interessa em ajudar a resolver aquilo que a machuca. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, irmãos, a mensagem dessa noite é uma só. O nosso Pai se interessa pela nossa dor. Deus não está irritado porque você está com dor. Deus não está bravo porque você entrou aqui hoje e algo dói em você e você gostaria muito de expor isso a Ele. Deus não está irritado porque você, num culto como hoje, está com seu coração gritando de vontade de expor aquilo que está te ferindo, aquilo que te machuca. Deus não se irrita com isso. Pelo contrário. Sabe que nós nem combinamos, né, Silvana? Nem o Nani. Nós nem combinamos. Eles nem sabiam que essa era a mensagem. Mas é interessante como Deus conduz as coisas, e nós estamos desde o início desse culto falando de um bom pai que tem prazer nos seus filhos. Deus se importa com a sua dor. Sabe que tem um texto na Bíblia, e ele por muito tempo, assim mexeu comigo, a ponto de eu não entender porque que ele está ali. Que está em João capítulo 11, quando a Bíblia diz, e Jesus chorou. Eu ficava assim preocupado com esse texto, pensando, para que colocar esse texto na Bíblia? Por que nós temos esse texto na Bíblia? Para quê? Por que Jesus chorou?
o ambiente, o contexto em que Jesus chora, é quando Lázaro morre. As irmãs vêm até ele e dizem: olha, você devia ter vindo antes, você não chegou no momento certo, e agora o nosso irmão morreu, aquelas mulheres estão expondo uma dor. Jesus também sente a dor de perder, de ver um amigo morto ali, e a Bíblia diz que de repente ele está chorando. Por que isso me incomodava? Porque eu fui treinado, eu aprendi que o choro é uma expressão de fraqueza. E que nós, crentes, não deveríamos ficar demonstrando fraqueza o tempo todo, porque isso talvez até fosse uma perda de tempo, e que Deus nem se interessava por isso. Mas esse texto, ele é confrontador, porque Jesus chorou. Por que Jesus, de repente, deixou exposta a sua dor? Jesus deixou exposto o seu sentimento, a sua emoção. Por que a Bíblia relata que ele faz isso? Sabe, irmãos, eu ficava preocupado porque será que Jesus estava desesperado? Ele viu o rapaz morto, Lázaro está morto. Há algum desespero em Jesus? Não há. Há algum desespero nele? Ele não está sabendo que o Pai vai ressuscitar? Ele sabe. Mas esse texto ficou na Bíblia para nós, para gerar identificação. O que Jesus está dizendo para nós é: eu não estou desesperado. Eu sei o que você sente, eu sei o que é uma dor, e eu não tenho problema em expor a minha dor. Isso ficou na Bíblia, para todo mundo ler. E Jesus chorou. Jesus manifestou a sua dor, sem nenhum tipo de pudor ou vergonha. Não chama a sua atenção que no sermão, talvez, mais importante de Jesus, ele separou um tempo para dizer: bem-aventurados são os que choram. Como assim? Como é que alguém chora pode ser bem-aventurado? Como é? Ele deixou isso, irmãos, no seu sermão, talvez o mais importante. Ele separou um tempo para dizer: eu sei da sua dor. Bem-aventurados são os que choram. Escute isso. Não é bem-aventurado o que tem dor. Escuta isso. Não é bem-aventurado o que está em crise. Não é bem-aventurado o que está em depressão. Não é bem-aventurado aquele que está agora em desespero aqui dentro. A Bíblia está dizendo: bem-aventurados são os que choram. Ele está dizendo: é uma bênção chorar. Não é uma bênção sofrer. Não é uma bênção ter dor. Não é uma bênção viver uma enfermidade na alma. Não. Ele está dizendo: é uma bênção poder chorar e expor isso sem ter medo e sabendo que o meu Pai se importa comigo. O Evangelho não é sobre negar a emoção. O Evangelho não é sobre negar a dor. O Evangelho é sobre saber que eu posso expor e o meu Pai se importa com a minha dor. Por isso, bem-aventurados são os que ainda sentem, os que choram, os que podem expor isso sem problema. Porque eu estou num ambiente seguro, onde o meu Pai sabe o que eu estou passando. Sabe que eu fico preocupado quando eu ouço alguém dizer: eu tenho dificuldade de chorar. Eu fico preocupado. Eu fico preocupado quando eu encontro um crente que diz: é muito difícil eu chorar. Eu fico preocupado. Porque bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os que têm coragem de contar a sua dor, de expô-la. Bem-aventurados são aqueles que conseguem manifestar as suas emoções, sem ter vergonha delas. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurado não é aquele que tem dor. Bem-aventurado é aquele que tem coragem de dizer: eu estou com dor, e por isso você está me vendo chorar agora. É diferente. Eu estava lendo sobre os psicopatas, sobre a maneira como esses doentes podem manipular o choro, mas como eles não têm sentimento, então é difícil você encontrar um psicopata sem emoção chorando. Mas nós não. Diga para quem está do seu lado: você é bem-aventurado quando chora. É diferente. E Jesus fala: por quê? Porque é só bom chorar? Não, porque eu sei que eu serei consolado quando eu manifestar essa emoção. Quando eu deixar claro: Jesus está doendo. Eu vim nesse culto hoje, eu vim para essa reunião hoje, e eu vim assim, preparado para disfarçar a minha dor em meio aos irmãos. Eu vim aqui preparado, porque alguém me convidou, alguém me trouxe aqui, e eu vim pronto a resistir a qualquer palavra, a qualquer música, e manter a pose
para ninguém saber que está doendo. Aí a Bíblia diz, bem-aventurado é se você chorar, porque aí você vai encontrar resposta, porque aí você vai encontrar consolo, porque ele está vindo ao encontro daquele que tem coragem de chorar, não ao encontro daquele que sente e esconde. Escute isso, é diferente. Se você quer esconder, entenda, a Bíblia não prometeu consolo para esse tipo de pessoa, mas ela prometeu consolo para quem demonstra. Amém, irmãos? Algo que essa semana Deus falou muito comigo foi: todos nós carregamos uma dor. Todos nós carregamos uma dor. Sabe, essa semana, então, como eu disse, estava lá em Belo Horizonte e eu peguei um Uber. Peguei um Uber do aeroporto para ir para a reunião. Estava eu, um outro pastor aqui de Toledo e o pastor Micael, lá de Dois Vizinhos. Entramos no carro, era uma mulher dirigindo, e a gente começou a conversar, e falamos da igreja, falando de projetos, e no meio dessa conversa, a mulher estava quieta ali, ouvindo a nossa conversa. De repente, ela entrou na conversa. E ela entrou assim, sem pedir, sem falar boa tarde, bom dia, ela entrou. E ela entrou muito agressiva. E ela entrou agressiva, porque ela já tinha percebido que a gente era pastor, e a gente falando de igreja, e ela já entrou assim, isso aí não vale nada. E entrou dando no meio. E eu fiquei ouvindo ela. E ela falou por muito tempo. Muito tempo. E ela foi expondo o que ela achava. Quando ela deu um intervalinho, eu falei: você é de tal denominação? Pela teologia eu tinha percebido. Ela falou: sou. Eu falei: e você frequenta isso desde criança? Só que eu não sabia que naquela hora, dirigido pelo Espírito Santo, eu tinha acabado de acionar o botão da dor da moça. Porque nessa hora, quando eu falei desde criança, ela falou: não fala da minha infância. E essa mulher expôs toda a dor que ela tinha. Irmãos, nós ouvimos ela sem parar, por 30 minutos. E ela contou das rejeições que ela passou desde menina. De uma casa para outra casa, de como o pai abandonou, de como a mãe abandonou. Aí quando ela estava bem numa casa, o pai a tirava dessa casa, levava para outra. E ela foi levada de casa em casa. Rejeitada, agora ela é uma adolescente, é levada para dançar em trio elétrico. 13 anos. Depois ela logo engravida. O pai da criança abandona ela e ela tem que levar isso. E agora ela já é uma mulher madura, dirigindo Uber, porque agora o seu menino foi diagnosticado com autismo e ela está aprendendo a lidar com a situação toda. Ela não conseguiu esconder a sua dor, porque cada um de nós carrega uma dor. A minha pergunta hoje aqui é muito simples. A pergunta é: qual é a sua dor? Então a pergunta não é se você tem uma dor. A pergunta é: qual é a sua dor agora? O que está doendo? Irmãos, eu estava preparando essa mensagem e eu estava nessa conferência. Deus está falando comigo, o Uber está falando comigo, a situação está falando comigo. E eu fui para uma reunião só de pastores. E é interessante porque na reunião de pastores eu não esperava que a gente fosse entrar nesse assunto de novo. Mas no fim da reunião, estavam sentados no altar 3 pastores. Uma é a pastora Roselém, sabe, lá da Itália. Uma era ela, uma mulher poderosa em Deus, que está vivendo avivamento na Europa, na Itália. O outro pastor que estava lá, um pastor de Santarém, uma cidade de 330 mil habitantes, dos quais 50 mil são membros da igreja dele. Vivendo um avivamento, sucesso. E o outro pastor que veio das Filipinas, um jovem. E ele contando, ele falou: na minha igreja, ele falando em inglês, na minha igreja nós temos 22 mil membros, 22.200 e poucos mil membros. E aí a gente estava ouvindo e o tradutor falou: opa, peraí que eu me confundi. Não é 22 mil membros não, é 22.200 células. São mais de 200 mil pessoas naquela igreja. Bom, 3 pessoas de sucesso. A pastora que mais tem avançado na Europa, o pastor que mais tem crescido lá no norte, esse homem agora das Filipinas com 200 mil pessoas na sua igreja, homens de sucesso. Eu estava do lado de um pastor do Rio de Janeiro, meu amigo,
a gente conversando, encerraram as perguntas, de repente o pastor Paulo Mazzoni falou, última pergunta. E esse meu amigo falando comigo, ele falou, espera que eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tenho. E o pastor falou, pode perguntar. E a pergunta dele foi assim, qual é a dor? E eu olhei para ele e falei, que pergunta nada a ver é essa? Essa pergunta era para mim que você tinha que fazer. Eu estou pregando sobre isso. Ele falou, eu queria saber, porque vocês falaram do sucesso de viver na Europa assim, de viver no norte assim, nas Filipinas, mas eu sei que nós pastores carregamos uma dor. Qual é a sua dor? Irmão, ele mexeu no vespeiro, eu não sabia. Eu até achei que não ia sair nada. Mas sabe, aquele pastor de sucesso começou a rasgar o seu coração. Eu tenho uma dor. E aquela mulher que parecia tão ali resoluta, e ela falou, não, eu quero abrir a minha dor. A minha dor é essa, eu não aguento ver isso mais. E todo mundo que estava ali, que parecia ter dor nenhuma, carregava uma dor profunda. Foi só tocar no assunto. Então hoje eu quero te perguntar, qual é a sua dor? Qual é a dor que está aí dentro? Todo mundo tem uma. É um filho que desviou dos caminhos, é uma ofensa que não sai do nosso coração, é uma marca profunda de um relacionamento que nos feriu, é um luto que eu não consegui ainda vencer. Todo mundo tem uma dor profunda e a minha pergunta é, qual é a sua? Vou pedir para você fechar o seu olho 1 minuto. 1 minuto. Eu não estou perguntando qual é a dor da sua vida toda. Eu sei que a gente tem várias dores. Mas eu quero te pedir para fechar os olhos e deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração. E a minha pergunta é, qual é a sua dor agora? Agora. O que está te preocupando? O que está doendo profundamente na sua alma? Pelo que você veio aqui nessa noite? Se Jesus estivesse de frente com você agora, olhando nos seus olhos, e dissesse, eu tenho cura para a sua dor, o que é que você falaria para ele? Eu quero que isso seja curado dentro de mim. Todos nós carregamos uma dor. Talvez a sua dor, hoje aqui, possa não ser importante para mais ninguém. Mas escuta o que eu vou dizer. Jesus se importa com a sua dor. Olha aqui para mim de novo. Ouça isso. Talvez a pior dor de um ser humano seja a dor de acreditar que ninguém se importa. Talvez a pior dor que a gente traz para uma reunião como essa não seja a dor necessariamente, mas a dor de acreditar que isso parece pequeno para todo mundo e que isso é sem significado e sem sentido para outras pessoas. A dor de acreditar que eu vou ter que lidar com a minha dor sozinho, porque ninguém se importa. Ouça o que eu vou te dizer. Jesus se importa. Bem-aventurados são os que choram. Jesus se importa, mas Ele quer ver você saindo. Ele quer você arrancando a casca. Ele quer você se expondo. Bem-aventurados são os que choram. O Salmo 56 fala que Ele dá tanta importância para a nossa dor, a ponto dele dizer, eu recolho as suas lágrimas e as guardo num odre. É maravilhoso. Eu lembro de uma vez, eu estava evangelizando, e eu pedi para Deus uma palavra, uma revelação, eu tinha 17 anos. E eu encontrei um rapaz saindo da academia, tipo Batô, assim, ó, bonito, solteiro, grandão assim, não igual o Xando, de bomba, mas de verdade, igual o Batô. E ele vinha saindo, e eu falei, eu quero apresentar Jesus para você. E eu comecei a falar, e eu vi que ele não estava interessado no que eu estava para dizer. E uma hora eu falei, então me deixa fazer uma oração. Ele falou, pode orar. E quando eu fui orar com ele, eu tive uma visão. E na minha visão era esse cara grandão, chorando, de soluçar no chuveiro. E a minha oração foi assim, orando sobre aquele homem, dizendo, Pai, eu sei que o Senhor conhece Ele profundamente, inclusive as suas dores. Inclusive, o Senhor tem separado as lágrimas dele, que se misturam com a água do chuveiro. Sabe aquele grandão? Desmontou na minha frente. Desmontou. Porque ele chorava no chuveiro para que ninguém o visse chorar.
para que ele não fosse parecido com alguém fraco na frente das pessoas. Então ele escolheu chorar no chuveiro. E ele tinha certeza que ninguém via. Quando eu disse, ele te vê chorando no chuveiro, ele desmontou. Aí quando ele caiu, eu bati mais ainda, até desmaiar. Eu falava, ele está te vendo. Você estava chorando no chuveiro e ele ia caindo. Aí virou em nada aquele homão grandão lá no chão. Porque tudo que ele menos esperava era que Jesus se importasse com a sua dor. Mas ele se importa. Jesus se importa. Um dia uma mulher entrou numa reunião importante e essa mulher começou a chorar nos pés de Jesus. Vocês lembram? Está todo mundo dizendo, tira essa mulher daí. Aquela mulher chora a ponto de molhar os pés de Jesus a tal modo que ela enxuga até com o cabelo. Está todo mundo achando que aquilo está incomodando Jesus. Não, ele está dizendo, ela está fazendo o que ela precisa fazer. Essa mesma mulher que agora unge os pés de Jesus com um perfume, escute o que eu estou dizendo, Jesus se importa com a sua dor. Você não está sozinho. Você não precisa entrar em desespero. Há um Deus poderoso, grande, soberano, e Ele se importa com a sua dor. Você podia dizer isso para quem está do seu lado, por favor? Fala, Jesus se importa com a sua dor. Você não está sozinho. Aleluia. Você vai encontrar na Bíblia, irmãos, tantas passagens, e você não vai encontrar nenhuma onde Jesus ignora, é indiferente a alguém que está com dor. Você não vai encontrar um momento em que Jesus é indiferente a alguém que sente dor. Não tem. Lembra quando Jairo chega para ele e fala, minha filha está doente? Ele nunca fica indiferente, ele diz, vamos lá. Lembra como a mulher do fluxo de sangue, ela tem uma dor e ela toca ele. É interessante essa cena porque a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. Mas essa mulher com dor tocou nele e dele saiu virtude, saiu poder. E agora Jesus para tudo, fala, eu preciso conversar com essa mulher. Eu preciso saber dela. Jesus se importa com a nossa dor. Amém, irmãos? Então hoje você está no lugar certo, diante da presença certa, de um Deus que conhece a sua dor, se importa. E está dizendo, bem-aventurado é quando você tem coragem de admitir e de expô-la. A história bíblica aqui, que nós lemos, é a história de uma mulher que está vivendo a pior das dores. A dor de perder um filho. A dor mais profunda que alguém pode sentir. A história você conhece, eu narrei ela aqui para você. Ela ganha de Deus aquele presente, um filho, e aquilo agora traz para ela uma grande dor. E ela agora, no meio da sua dor, toma a decisão correta. Você leu o texto aqui comigo, ela vai até o profeta, ela faz o que tem que fazer, e eu quero aproveitar e pensar aqui, a partir disso, assim, o que a gente pode fazer na hora da nossa dor? O que a gente pode aprender com essa mulher aqui, que nos ensina sobre Deus e sobre como a gente deve agir quando a gente está com dor? Bom, a primeira coisa que essa mulher me ensina, a Bíblia diz que essa mulher preparou na sua casa um lugar de milagre. Você lembra qual foi a decisão dela com o marido? Ela chama o marido e fala, viu, vamos fazer um lugarzinho para ele. Vamos fazer um quarto, vamos construir lá no alto. Eu até acho legal, porque fala do segundo piso. Olha, é lá em cima, vamos fazer, a gente põe uma cama, a gente põe um candelabro, uma cadeira. Vamos fazer o seguinte, sabe o que essa mulher está fazendo? Ela está dizendo, olha, ao invés da gente ter que toda vez que algo dói na gente, a gente tem que, assim, sair desesperado atrás de uma resposta, e se a gente construir um lugar de intimidade aqui na nossa casa agora? E se a gente começar a ter agora na nossa vida um ambiente de milagre? E se a gente, ao invés da assim, olha, apertou, vamos correr para a célula? Ficou difícil, vamos correr para a igreja? E se ao invés disso a gente começar a construir algo diário, que traga a presença para a nossa casa, que traga a presença de Deus para a nossa vida, e que a gente não precise mais andar em desespero, procurando alívio toda hora, em qualquer lugar e em qualquer canto. A primeira coisa que essa mulher me ensina é que é precioso demais construir um ambiente de milagres na minha vida, um ambiente de cura na minha casa, no dia a dia. Sabe, irmãos, toda vez que você precisar, você pode nos procurar. Toda vez que você estiver com dor, você pode vir à igreja.
Toda vez que você estiver passando uma luta e uma aflição, pode nos procurar. Nós vamos te abraçar. Mas essa é uma vida miserável. Se você não constrói algo na sua casa, no dia a dia, nós vemos pessoas que elas aparecem aqui quando a coisa está apertando. A gente já sabe, se ela veio aqui é porque está doendo. E depois que resolve, traz algum tipo de alívio, some e desaparece. Essa mulher está dizendo, nós não queremos isso. Eu não quero essa presença que vem de vez em quando. Eu quero construir um lugar para ela na minha casa. Ela terá um ambiente na minha vida. Vai custar, nós vamos construir, mas será agora na nossa casa algo constante. A primeira lição que eu quero trazer aqui para os irmãos é, melhor do que você vir aqui hoje, e receber um alívio para a sua dor, e sair daqui emocionado, dizendo, ai, acho que Jesus falou comigo, seria você sair daqui e dizer, eu quero isso para o meu dia a dia. Eu quero isso amanhã no meu trabalho, eu quero isso amanhã lá na minha casa, eu quero isso amanhã lá no meu casamento, eu não quero mais perder e ficar longe dessa presença. É a primeira coisa. É interessante, irmãos, que eu gosto disso. A mulher, quando a dor vem, ela não precisa sair desesperada. Ela pega o menino no colo, a dor chegou. Ela não tem que sair contando para todo mundo, colocando na rádio da sua dor. Ela pega a sua dor. E como ela construiu na sua casa um ambiente de milagre, ela simplesmente sobe no quartinho que ela construiu e leva a sua dor lá. É poderoso, irmãos, quando você aprende o poder de construir na sua vida um lugar de cura e de milagre. Você recebe a notícia? Machucou, ofendeu? Tá bom. Eu só dobro o meu joelho e eu já estou nele. Você entende? É a diferença de alguém que está em busca de alívio e alguém que construiu um relacionamento profundo com aquele que pode nos curar. Amém? Agora, essa mulher também me ensina algo poderoso. Essa mulher, ela sabia a quem recorrer na hora da dor. Não é interessante, irmãos, que na hora da dor, ela sabe a quem recorrer. Ela sabe quem falou com ela. Ela sabe quem abençoou a casa dela. Ela sabe quem liberou aquela palavra. Ela sabe a quem ir atrás. Deixa eu te perguntar. Na hora da sua dor, para onde você vai? Para onde você corre quando dói? Aonde você tem ido quando você está em desespero, em pânico, ansioso? Aonde você tem ido? Sabe que eu conversei com uma pessoa que ela estava dizendo sobre a dificuldade dela, porque na hora da dor, então ela vem desenvolvendo vários vícios em várias áreas, porque na hora da dor, uma vez ela correu para a comida, outra vez ela corre para o jogo, outra vez é para um tipo de vício ou para a prostituição, e essa pessoa tem que tentar de todas as maneiras resolver a sua dor, buscando todo tipo de ajuda que não é ajuda. Mas essa mulher, ela está dizendo, eu sei com quem contar. A melhor coisa que você pode receber aqui nessa noite é a revelação de saber que você pode contar com Deus sobre a sua dor. Eu sei que eu posso contar com Ele. Eu fico morrendo de pena, sabe, sobre toda vez que eu descubro que alguém está sofrendo muito e não tem Jesus. Eu falo, meu Deus, eu estaria morto, porque como a pessoa pode passar por isso que ela está passando sem poder recorrer a Jesus? Essa mulher sabia, eu preciso montar num cavalinho e eu estou indo lá encontrar o profeta. Eu sei a quem buscar, eu conheço o meu Deus, eu sei quem tem a solução. Sabe, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está desenvolvendo uma dependência emocional sem perceber. Então, toda vez que eu sinto uma dor, ao invés de eu buscar a Deus, ao invés de eu vou buscar um amigo, eu vou buscar um cônjuge, eu vou buscar alguém que aparentemente traz alívio para aquilo que eu estou sentindo. Escuta isso. Há uma dor que você só vai resolver com Deus. Essa mulher sabia disso. Essa mulher tinha certeza disso. Ela está dizendo para todo mundo, está tudo bem. Até dá a impressão que ela é um pouco falsa. Mas como essa mulher está fingindo? Porque como que ela está falando que está tudo bem? Não, ela sabe onde ela está indo. Eu sei para quem que eu tenho que contar. Eu sei com quem eu vou tratar. E outra, eu estou dizendo que está tudo bem, porque o Deus que eu conheço, o Deus que tem se revelado a mim, Ele é um Deus soberano, então eu sei que vai ficar tudo bem.
Em algum momento Ele vai intervir na minha vida e vai ficar tudo bem. Mas essa mulher, ela se recusa a aceitar outro tipo de intervenção, a não ser um milagre do céu na sua vida. E hoje eu quero te dizer sobre a sua vida, sobre essa dor, o Senhor quer liberar sobre nós cura, e o Senhor quer liberar sobre nós milagre, mas Ele não quer mais te dar um analgésico. O profeta ainda chega a dizer, e para mim aquilo é um teste, leva o meu bordão, leva o menino, leva a Gease. E ela fala, não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Não é desabafar. Eu não preciso mais desabafar. Não é sobre contar isso para alguém mais, apenas. Não é mais sobre ter mais dinheiro. Não é sobre receber mais um conselho. Eu preciso resolver isso aqui dentro de mim com um milagre. E ela está dizendo, eu preciso que o Senhor, que a sua presença venha e resolva. Eu já ouvi todo tipo de ajuda. Eu já li todo tipo de livro, não está resolvendo aqui dentro. Eu não quero bordão, eu não quero receita alguma, eu quero que a tua presença invada a minha vida. É o que essa mulher está dizendo. Irmãos, eu não tenho problema algum em que a gente receba outros tipos de receitas. Nenhum problema. Desde que elas sejam na nossa vida secundárias. Não tem problema. Você está com uma dor? Você pode receber vários tipos de ajudas que vão auxiliar no tratamento, mas elas têm que ser secundárias. A gente precisa ter um olhar diretamente para a presença de Deus e saber, se eu estiver com Ele, eu sei que isso vai ser tratado no meu coração. Você entende? Então essa mulher está dizendo, eu não quero mais um conselho, eu não quero mais um bordão, eu não quero mais alguém me dizendo, faz isso que vai dar certo. Não, ela está dizendo, eu preciso do Senhor mesmo. Você lembra quando Jacó agarrou o anjo? Ele falou, não vou te deixar. Eu não vou porque eu estou tentando resolver isso dentro de mim já tem horas. E eu descobri que não resolve. Eu descobri que eu corro lá e não resolve. Eu mudo de relacionamento e não resolve. Eu ganho mais dinheiro e não resolve. Eu mudo de trabalho, não resolveu. Eu mudei de cidade, casei outra vez, nada está resolvendo. Ela está dizendo, eu preciso que a sua presença vá para a minha casa. Resolva isso dentro de mim de uma vez, por favor. E o profeta vem. A Bíblia diz que ele entra na casa da mulher. E agora, irmãos, eu quero terminar te dizendo isso. Se você quer hoje resolver isso no seu coração, escute isso. Essa mulher diz que a história diz que o profeta vem até a sua casa. E ele entra no quarto onde a dor está. Escute isso. Tem um quarto onde está essa dor aí na sua vida. E a presença de Deus invade, porque você pediu, ela chamou. E agora a presença de Deus entra e de repente a porta é fechada. A Bíblia diz que ele fecha a porta. Porque há um momento, irmãos, em que a gente tem que entrar nesse lugar onde a nossa dor está e fazer uma avaliação profunda dela. O profeta fecha a porta e agora ali dentro, com aquela dor, a presença de Deus, eu acho isso maravilhoso. Ela se derrama sobre a dor. A dor daquela mulher está numa cama, é aquilo que está machucando ela, sua casa, é aquilo que ela não sabe mais lidar, não sabe mais tratar, porque desde cedo até o meio-dia fizeram de tudo com aquele menino e a dor não passou. Então eles não precisam mais de qualquer intervenção, mas de um toque profundo de Deus. E o profeta se deita. Eu acho engraçado porque é uma cena, você consegue imaginar ela? O menino está deitado na cama e agora o profeta deita em cima do menino. É uma cena estranha. Porque ele deita sobre o menino, pode tirar o texto, por favor? Ele se deita sobre o menino, e a Bíblia diz que ele põe a mão na mão do menino, ele põe a boca na boca do menino, e ele põe o olho no olho do menino. Irmãos, é uma cena que se acontecer lá no cemitério, nós vamos achar o senhor meio esquisitão, se o senhor fizer uma coisa dessa aí, viu, senhor José? Você imagina você chegar lá, na capela, primeiro que vai ter que ser um caixão forte, né? O senhor José deitadão em cima assim, ó, mão com mão, boca com boca, olho com olho. É muito esquisito isso aí. Mas sabe, aquele profeta, como eu disse, ele representa a própria presença de Deus. E o que está acontecendo agora é que a presença de Deus está profundamente invadindo aquela dor. Olho no olho. A pergunta que a gente tem que fazer, e a pergunta que ele está fazendo é,
o que foi, para onde você olhou esse tempo todo, para que essa dor se tornasse do tamanho que ela é? Com que perspectiva você olhou para a sua vida, para o seu futuro, para aquilo que aconteceu no seu passado, a ponto dessa dor estar desse tamanho agora em cima da sua cama, a ponto disso não sair mais da sua vida, a ponto de você carregar isso por tantos anos? Para onde foi que você olhou? Você já percebeu que quando tem algo que nos machuca, tudo que a gente faz o dia todo, se você espirra, você sente dor no lugar. Está com o dedo machucado, espirrou, é lá que dói. O que ele está dizendo é, você não percebe que você passou a sua vida toda olhando para essa dor, e é por isso que ela está aqui. E ele põe a mão na mão do menino, dizendo, você trabalhou com suas mãos para fugir dessa dor, mas não é possível, porque é uma dor que naturalmente não sai. Não é sobre o seu trabalho, não é sobre o seu esforço, não é sobre quantos profissionais você procurou. Tudo isso é secundário, é sobre um milagre. O que foi que você falou quando essa dor te tocou? Para quem você falou? A boca está na boca. O que foi que você comeu que alimentou essa dor ainda mais na sua vida? Já percebeu, irmãos, que é muito fácil quando você está machucado com alguém, ofendido com alguém, encontrar outra pessoa que também está ofendida com aquela pessoa? E aí a gente começa a falar daquilo como se isso resolvesse a dor. Pelo contrário, está aumentando a dor, está piorando ali. Então o profeta se deita sobre e fala, onde você está olhando é importante. O que você tem feito é importante. E aquilo que você tem falado e se alimentado também é importante. Muda a sua vida, altera a dor, isso é importante. E ele se deita sobre. E a presença de Deus vem sobre aquela dor, como ela virá hoje sobre a minha e a sua dor, em nome de Jesus. Mas, escute isso. Eu queria poder dizer hoje para você assim, olha, quando acabar esse culto, você não terá mais dor. Você ia dar um glória a Deus. Vai resolver todos os seus problemas. No final desse culto, uma oração mágica vai resolver todos os seus problemas. Mas o que a Bíblia diz é que o corpo só ficou morno. O profeta vem e deita e ele faz tudo que ele sabe. E quando ele sai, a Bíblia diz, a dor não sumiu. A dor estava ali ainda. A única coisa que aconteceu foi que deu uma esquentada. A Bíblia diz, e o menino ficou morno. Ou seja, o processo está dando certo. Então ouça o que eu vou te dizer aqui. Irmão, hoje é o dia de você chorar. Hoje é o dia de você apresentar a Deus a sua dor. Hoje é o dia de você entender que não é necessário esconder e que evangelho não é sobre negar dor, não é sobre negar emoção e sentimento, que evangelho é muito além disso. Evangelho é encontrar um consolador, alguém que se importa, alguém que não liga que eu estou chorando, que não se irrita porque é pai e se move em compaixão, mas talvez hoje só vai dar uma esquentada. O que eu quero dizer é que Deus quer iniciar um processo completo na sua vida, mas que não é sobre uma noite, é sobre uma vida. E é por isso que você tem que entregar sua vida a Jesus hoje. E entregando sua vida a Cristo, então, hoje fica morno. Mas eu garanto a você, a Bíblia diz, o profeta sobe de novo. E ele insiste de novo, porque ele anda de um lado para o outro e fala, não é possível que essa dor vai ficar aqui. E ele sobe de novo, e a Bíblia diz que agora o menino se levanta e ele entrega o menino para a mãe. A dor sumiu. E agora nós vamos lidar com outra dor, porque sempre a gente vai ter, mas essa ele resolveu. O Evangelho é sobre um pai bom, que nos toma no colo e que enxuga as nossas lágrimas. Irmãos, vai haver um dia, a pastora Silvana eu acho que falou, que ele vai enxugar toda a lágrima. Por enquanto, ele enxuga o que tem, até o dia que não vai precisar mais. Não vai mais ter dor, mas por enquanto, a gente vai apresentando a ele a nossa dor, posicionando nele, deixando ele tocar, deixando ele fundo nesse quarto, de porta fechada, para te dizer, eu não te rejeitei, foi sua família, eu não, eu sempre te quis, eu não te ofendi, foram eles, eu sempre estive do seu lado. Há um Deus bom que se importa com a nossa dor. A pergunta não é se nós temos alguma dor hoje, a pergunta é se nós vamos hoje entregar ela para Jesus, para Ele tratar dela. Eu sei que tem gente aqui hoje que já tentou de tudo para resolver algo lá dentro, profundamente. Você veio aqui hoje, irmão, porque Ele marcou um encontro com você. Ele marcou esse dia.
Você já tentou de tudo, tentou resolver de várias maneiras, mas hoje Ele está dizendo, esse é o dia em que a minha presença vai se debruçar sobre a sua dor. E nós vamos tratar disso. Você está fingindo e disfarçando com os outros que está tudo bem, mas não está. Irmãos, esses dias aconteceu comigo uma situação, contei até para algumas pessoas. Eu fiquei muito ofendido com uma situação que aconteceu. E eu fui me encontrar com uma pessoa e cheguei lá, e essa pessoa nem deu atenção para mim. E eu estava tão ansioso por esse encontro, ela não me deu muita atenção, ela tinha outra coisa para fazer. E aí eu fiquei chateado, rapaz. Eu tinha levado o Davi comigo, eu fiquei triste. Queria que a pessoa visse, e não aconteceu. E aí, eu ia pregar. Eu fui para a conferência, e eu fui assim, tá tudo bem, mas não estava bem. Não estava, eu estava triste mesmo. E eu fiquei o louvor inteiro lutando com aquilo. E eu ia pregar logo em seguida. E sabe, eu já não é a primeira vez que eu ouço isso de Deus. E ele falou, Cezinha, se te importa, me importa. Se te importa, me importa. E eu falei com ele, fiquei ofendido. Achei que não precisava ser dessa forma. Não foi legal. E durante o louvor, durante a exposição dessa dor, depois falei para outras pessoas ainda, porque eu acredito nesse processo também, onde nós somos sarados na comunidade. A Bíblia fala sobre confessar, para ser curado. E eu, assim, resolvi aquilo dentro de mim, mas sem negar, dizendo, isso me machuca e me ofende. Eu não quero me tornar vítima dessa emoção e desse sentimento, eu quero ser curado nisso. Às vezes, irmãos, parece assim que não importa nada. Mas Jesus está dizendo, eu me importo com isso aí, mesmo que seja pequeno. De vez em quando, quem tem criança pequena sabe como é que é. Ali no Kids deve acontecer isso toda hora. Na Célia está lá atrás, Tuane. De vez em quando lá em casa vem o Davi, ele dá aquele choro, sabe? Você fala, meu Deus, morreu. E ele vem, o que foi, Davi? Meu dedo. O que aconteceu? Bateu. Você fala, meu Deus do céu, vai cair o dedo. E não é nada. E sabe como que eu curo? Você sabe. Eu falo, vem cá que o papai vai resolver isso aí. Aí eu dou um beijo. E ele fala, já estou bom. Porque a dor em si não existia. O que ele precisava era de um pai que dissesse, eu me importo, vou dar um beijinho aí e vai sarar. Sabe que tem coisas no nosso coração que estão aí há mais tempo? Não é porque é uma dor tão real assim. É porque você ainda não se encontrou com um pai que resolva beijar isso aí. É porque ainda você não se encontrou com um Deus que diga, eu me importo, eu vou dar um beijo aí e vai resolver isso aí. Você sabe que vai. Isso aí já passou faz tempo, você já está maduro, isso aconteceu, você era menino. Escuta, eu vou dar um beijo, nós vamos tratar. Você vai ser livre para viver agora a sua vida longe dessas amarras. E um beijinho do papai, da mamãe resolve mais. O papai de vez em quando, mas um beijinho sara, porque aquele beijo não é no dedo, aquele beijo é no coração do Davi. E resolve, vai resolver. Eu oro para que nessa noite, o Espírito Santo dê um beijo no seu coração. E sare coisas que estão presas aí. E que hoje você vai contar para Ele quais são. Amém? Vamos orar? Fica de pé, por favor.